Fala pessoal, aqui é o professor Ricardo Oliveira e hoje eu vou trazer na luz da Constituição Federal se o jogador de vôlei Maurício Souza incidiu em crime. Quer saber mais sobre isso? Então fique até o final. Esse caso ficou muito conhecido quando o ex-jogador do Minas Tênis Clube, Maurício Souza, utilizou suas redes sociais para dizer, abre aspas, é só um desenho, não é nada demais. Vai nessa que vai ver aonde vamos parar. O jogador de vôlei acabou sendo mandado embora, acabou perdendo seu emprego e o pior, ele está sendo acusado de homofobia, bem como parte da imprensa falou que, se possível, abre aspas, ele seria até racista. Mas será? Eu quero trazer esse fato à luz da Constituição Federal, eu quero trazer esse fato à lei para podermos analisarmos e vermos se de fato ele incidiu ou não em crime, se ele incidiu ou não em crime. Mas antes mesmo de adentrarmos aqui na matéria propriamente dito, é necessário que eu explique uma coisa para vocês e eu vou deixar um card aqui para que vocês possam entender ainda melhor. Crime. O Brasil adotou a teoria tripartida. O que é teoria tripartida, professor? Para ter crime no Brasil tem que ter fato típico, ilícito e culpável. Tem que ter o fato típico, a ilicitude e a culpabilidade. Se qualquer um desses três elementos cair, se qualquer um desses três elementos sair, não há crime. Então eu gostaria que, através dessa análise, vocês pudessem analisar juntamente comigo. Será que houve um fato típico? Teve uma conduta? Teve um nexo causal? Teve alguma tipicidade? Teve algum resultado? Se você acha que teve, então beleza, teve o fato típico, mas será que teve a ilicitude? Ele contrariou alguma norma do ordenamento jurídico? Se de fato ele fez isso, então beleza, nós já temos as duas primeiras. Vamos ver se ele foi culpável, teve a culpabilidade, teve o potencial consciência da ilicitude, exigibilidade da conduta diversa. Então é preciso fazer uma análise crítica, é preciso olhar à luz da Constituição Federal para de fato sabermos se ele cometeu algum crime, seja crime de homofobia, seja crime de racismo, que é assim como ele foi acusado. Bem, a Constituição Federal, no seu artigo 5º, no inciso 39, diz: não haverá crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Não há crime sem lei anterior que defina. Aqui nós temos o princípio da legalidade, nós temos o princípio da anterioridade. Para ter crime, para ocorrer crime, é preciso ter a lei tipificando que aquilo é crime. Então, sobre o fato do racismo, eu já jogo por terra aqui, de fato não houve racismo. Quando ocorre racismo? Quando você priva alguém, quando você restringe alguém da sua liberdade devido à sua raça, devido à sua cor, aí sim você está incidindo em racismo, ou então quando você ofende toda a coletividade. Eu gostaria de saber se no post que ele colocou nas suas redes sociais, se ele estava ofendendo a coletividade, se ele estava restringindo a liberdade de alguém. Se isso não aconteceu, então o racismo a gente joga de lado. De fato não houve racismo. Sobre o caso de homofobia, eu também não vi nenhum discurso de ódio. Não tem nenhum discurso de ódio, não tem nenhuma ofensa. Ele simplesmente manifestou o seu pensamento. E aqui na luz da Constituição Federal, eu gostaria de trazer exatamente esse ponto. É livre a manifestação de pensamento sendo vedado o anonimato. Vamos na lei da Constituição para podermos testificar aquilo que eu falei. O artigo 5º, no inciso 4º da Constituição diz: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Mas, queridos concurseiros, mas, queridos consumidores, entendam muito bem, entenda bem, não existe direito absoluto. As pessoas não podem sair por aí falando aquilo que elas querem. Mas, se isso acontecer, se eu pegar aqui agora e começar a falar o que eu quero, começar a expressar a minha opinião, e eu acabar ofendendo você, a própria lei fala que eu vou ser punido, podendo ter a responsabilidade civil, bem como eu também posso ter responsabilidade penal. Se eu, por acaso, ofender a sua honra, se eu, por acaso, ofender a sua dignidade, eu vou estar incidindo em um dos crimes do Código Penal, bem como eu vou estar incidindo na própria Constituição Federal, que eu não posso mexer com a sua dignidade, com a sua vida privada. Nesse caso, ele manifestou o seu pensamento,
ele manifestou a sua opinião, ele colocou lá um post de uma maneira que não foi ofensiva, não ofendeu toda a coletividade, porém, a imprensa vem massacrando esse ex-jogador de vôlei do Minas Tênis Clube. A imprensa vem massacrando. E o pior, a imprensa vem o acusando de ser homofóbico, bem como vem o acusando de ser racista. Aos acusadores, eu gostaria de ler um texto do Código Penal. Artigo 138 do Código Penal diz assim: caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime, imputando falsamente fato definido como crime. Então, se você está imputando a uma pessoa que ele é aquilo sem que ele seja, você está incidindo em crime. Isso é crime, artigo 138 do Código Penal. Você está caluniando alguém. Imputar falso crime a uma pessoa é crime. Então, como eu disse, não existe direito absoluto, não existe a livre manifestação de pensamento ser absoluto, a liberdade de imprensa ser absoluto, isso não existe. Nem o direito à vida é absoluto, nem o direito à vida, porque eu posso me defender para salvaguardar a minha vida ou a vida de outrem. Nem o direito à vida é absoluto. Quanto mais a manifestação de pensamento, mas, segundo o princípio da presunção da inocência, que ninguém é considerado culpado sem um trânsito em julgado, eu gostaria de dizer que ele já foi considerado culpado, porque ele foi mandado embora do clube, ele perdeu seu emprego, ele já foi considerado culpado por parte da imprensa, que vem o acusando de homofóbico, parte da imprensa que vem o acusando de racismo, sem dar ao menos o direito de ouvi-lo, Eu gostaria que vocês pudessem ler junto comigo um grande doutrinador da Constituição Federal, Pedro Lenza, o que ele diz sobre a manifestação de pensamentos. Ele diz assim: o STF, em 15 de 6 de 2011, por 8-0, no julgamento da DPF 187, considerou legítimo o movimento encontrando respaldo nos direitos fundamentais de livre manifestação do pensamento, artigo 5º, inciso 4º, e da reunião, que é o artigo 5º, inciso 16, assegurando, inclusive, o direito das minorias, função contramajoritária da Corte. Então, como vocês podem ver, o próprio STF, há um tempo atrás, ele considerou legítimo as pessoas saírem à rua e manifestarem o seu pensamento, que gostaria que fosse autorizado, que fosse liberado o uso da maconha, aonde é uma droga ilícita, pode até ser usada, mas ali tem que ter a base da lei, as fins medicinais, mas é uma droga considerada ilícita, aonde várias pessoas acabam perdendo a vida, aonde várias pessoas acabam entrando para o tráfico de drogas, mas as pessoas vão à rua e elas têm a liberdade de manifestar o seu pensamento. E você não vê ninguém cometendo alguma coisa contra aquilo, ninguém falando algo contrário contra aquilo. Aquelas pessoas simplesmente vão à rua e elas manifestam o seu pensamento. O próprio STF entendeu que isso é legítimo. Eu gostaria agora que vocês pensassem junto comigo. Será que o jogador de vôlei, Maurício Souza, ele simplesmente não apenas manifestou o seu pensamento em dizer que aonde aquilo vai parar? Simplesmente isso. Ele não ofendeu, ele não criticou, ele não apontou. Mas e aí, o que você acha sobre esse caso? Você acha que ele ofendeu? Você acha que ele incidiu em algum desses crimes do Código Penal? Você acha que ele incidiu em algum crime? Se você acha isso, então comente aqui. Se você ficou comigo até agora, se você ficou me ouvindo até agora, então eu vou te pedir, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho. Sabe por quê? Porque isso vai ajudar muito esse canal a crescer. Porque é como eu fosse o Davi agora, aquela história de Davi e Golias, né? Eu sou muito pequeno dentro dessa plataforma gigantesca do YouTube, para que mais pessoas possam ser atingidas e possa ter esse prazer, essa oportunidade de adquirir conhecimento, que, como eu disse, esse canal, além de ser um canal visado para os concurseiros, além de ser um canal visado para os consumidores, também é um canal informativo. E o que eu trouxe agora foi exatamente isso, informação. Informação. Mas quem é que vai aceitar ou não são vocês que estão aí. Vocês têm que pegar os meios cabíveis, peguem a lei,
peguem os entendimentos e vocês leiam. Vocês não podem acreditar exclusivamente no que é dito, no que é noticiado. Vocês têm todos os meios, como essa plataforma gigantesca que é o YouTube, que é um meio excelente para vocês verem vários apontamentos que às vezes numa imprensa direta você não vai vê-los. Então, professor Ricardo Oliveira, vou ficando por aqui, meu muito obrigado.